Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez e agora o papo aqui é jogo rápido. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando terminar o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não esquece, vai lá na KTO.com. Tem muita coisa acontecendo, muito futebol rolando, então é lá na KTO.com que a gente se diverte. KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Dito isso, presidente Alberto Guerra me recebeu essa semana lá no seu gabinete, na presidência da Arena, e uma entrevista que foi ao ar na Rádio Guaíba e que agora está aqui para vocês na íntegra aqui no canal. Para quem não conseguiu acompanhar lá na Rádio Guaíba, acompanhe agora a entrevista que eu fiz com o presidente Alberto Guerra nessa semana lá na Arena. Primeiro, boa tarde, Pfeiffer, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, boa tarde a toda a tua equipe, estamos aqui para falar com a nossa imensa nação tricolor. Sabe que para mim é uma alegria, e eu já, torcedor, o nosso ouvinte já sabe, que eu fui criado profissionalmente dentro do Grêmio, e a nossa relação ela começa comemorando o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2009, início da gestão do presidente Duda. Ali, então quando o pessoal me olha assim, pô, tua relação com o presidente Guerra, cara, nós já comemoramos o título abraçados. Verdade, Pfeiffer, que bom que a gente pode falar então, mas independente, né, das cores e trabalhos clubísticos, assim, muito respeito pelo teu trabalho desde aqui do Grêmio, agora, né, na Guaíba, e verdade, me lembro dessa ocasião, né, acho que foi na PUC, Isso. se eu não me engano, né? Ou no Zequinha. Eu acho que foi na PUC essa final aí, né? E a gente estava começando ali uma trajetória bacana também. Ali eu estava na condição, acho, de vice-presidente jurídico e no ano seguinte que eu vim assumir a primeira vez o futebol. Bom, presidente, a gente está aí no, talvez, quase final da primeiro ano da gestão, né? A gente sabe de tudo que vocês imaginavam encontrar e já é público, né? Até porque balanços financeiros todos que são apresentados já mostram situações bem diferentes daquilo que a gente imaginava, imagino que vocês imaginavam também. Abrindo um terceiro trimestre, hoje a gente pode dizer que o Grêmio está numa situação para voltar a ser a tranquilidade econômica, financeira que tinha. Está próximo disso ou está muito longe disso ainda? Não, primeiro, o Pfeiffer, eu ainda acho que falta muito do ano ainda, né? Estamos na metade do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante, né? Uma competição difícil, dura, e se a gente reportar lá para o início, né, como a gente pegou o clube, eu digo, tecnicamente falando do nosso time de futebol, até financeiramente, na nossa capacidade de investimento, e eu dizia aqui até para a Dani, a forma como a gente subiu, dito pelos próprios jogadores da época que o clube precisava uma reformulação técnica para não brigar na ponta de baixo, sabedor da nossa limitação financeira para investir, comparado com os outros times que subiram e que todos eles tiveram muito mais recursos para investir do que o Grêmio. Então, se a gente nos transportarmos de volta para lá, a gente fica contente da onde a gente chegou, né? Dado o investimento que foi feito, a gente fica contente, né, com a razão. Do outro lado, tem o lado emocional, o torcedor, que a gente está disputando uma ponta de cima da tabela, a gente se frustra quando perdemos algumas chances de estar mais à frente, mas enquanto tiver chance matemática, a gente vai continuar lutando. Assim, a gente está no meio dessa travessia, né, dessa reconstrução. Os números são bastante delicados, sim, né? Talvez isso é o que atualmente mais me tire o sono. Mas também com a certeza de que a gente não está abandonando o futebol. A gente poderia ter entregue melhores números agora, no meio dessa travessia, nessa última demonstração, mas não tenha dúvida que eu estaria abdicando, né, da condição desportiva do Grêmio, e talvez nós não estivéssemos em segundo, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, e talvez nós não estivéssemos chegado a uma semifinal de Copa do Brasil se a gente tivesse, vamos dizer assim, liquidado alguns ativos do Grêmio. Então a gente apostou em sofrer um pouquinho mais do ponto de vista financeiro agora, para que a gente alcance as metas desportivas, e ainda assim não é seguro, né? A gente está disputando e tem vários clubes muito próximos ali, que um jogo, 3 pontos mudam bastante, né? A colocação entre o segundo e quinto colocado.
mas na tentativa de chegar mais à frente do Campeonato Brasileiro, onde paga uma boa premiação, classificar para a Libertadores e aí sim valorizar mais os nossos ativos para caso a gente tenha que fazer alguma venda. Usando uma expressão que o Cristiano Silva gosta de usar muito, os esqueletos pararam de sair dos armários e das gavetas, não? Assim, pararam, a gente tem já noção do tamanho, né, mas continuam, né, o clube do tamanho do Grêmio tem demandas e as demandas não são poucas e não são baratas, né? Então, para cada movimento que a gente pretende fazer de melhoria do clube, de melhoria ao nosso torcedor, a nossa associada, a gente depara sempre com, não vou chamar de um esqueleto, mas com um novo, uma conta sempre considerável para o momento atual. Presidente, vamos falar de futebol então, mas falando principalmente talvez o assunto do ano, que foi o grande investimento que o Grêmio faz para trazer um jogador do tamanho de Luis Suárez. E a gente sabe que quando se contrata o Suárez, se contrata um craque fora de série, se contrata gols, se contrata a possibilidade de títulos, se contrata investimento, parceiros, números crescem, mas, presidente, se contrata também polêmica. Ele é um jogador que vai trazer polêmica. Então esse ano a gente teve várias, além dos gols, títulos, teve as possibilidades. Teve um momento, presidente, que o Grêmio, de certa forma, com o seu porta-voz, foi para o combate, foi para a briga. Teve um momento que o Suárez silenciou, teve um momento que o Renato se mostrou incomodado. E agora, quando o Suárez parece que a coisa calma, o Suárez começa a falar as coisas e mostrar que as coisas estavam acontecendo e a gente estava meio que sabendo o que estava acontecendo. Como é que foi para o senhor viver tudo isso que viveu nesse período assim de o auge de ver uma figura como ele, a polêmica chegando e a questão voltando a normalizar? Como é que foi viver esse período? Bom, vamos lá, porque essa pergunta é longa, né? Vou começar do começo, do princípio, como diz o filósofo. Primeiro foi um peitaço da direção, né? Desde a época de campanha, eu tenho que fazer um reconhecimento público, eu já fiz várias vezes, né? O Antônio Brum, que foi quem por trás sempre incentivou e sempre nos trouxe o nome do Suárez, que fez os primeiros contatos, que acreditou realmente que ele poderia dar primeiro o retorno desportivo, né? Isso é sempre que a gente busca. Claro que se a gente conseguir associar o retorno desportivo, né, o retorno em campo, com uma figura que atraia tanto, né, o torcedor, que do ponto de vista de marketing agregue muito ao clube, é o ideal, né? E a gente viu na figura do Suárez todo esse combo se unia, ainda mais por ser uruguaio, as cores do Uruguai, do Nacional, relação com o Grêmio. Então, realmente foi uma oportunidade única, né? Uma oportunidade histórica que a gente soube aproveitar bem e que, desde o princípio, já na apresentação dele, a gente viu o tamanho que seria isso. Aí, o primeiro jogo ele faz um hat-trick, né, com taça, aí o gauchão ele começa a desempenhar bem, grenais ganho, gols em Grenal, Campeonato Gaúcho. E aí culmina aí com essa, vamos dizer assim, houve ali um desentendimento, vamos falar assim, mas assim, normal no futebol. Pode ser que tenha passado um pouco do tom em alguns momentos, seja pelo nosso porta-voz, ou seja, enfim, pelos partícipes disso, de que a gente teve que recompor, né? E houve essa recomposição que ficou de bom tamanho tanto para o jogador quanto para o clube. E aí agora com isso acalmado, né, o Suárez volta a ter, né, tranquilidade para jogar, para desempenhar o seu papel, e tem que demonstrar esse reconhecimento a ele mesmo, que adiou uma possibilidade de um tratamento no joelho para poder entregar tudo esse ano que a gente precisava dele na semifinal da Copa do Brasil. Infelizmente não deu, no restante do campeonato, né, que o objetivo no mínimo chegar na Libertadores, e ele entendeu esse projeto e está de cabeça nele, nos trazendo não só alegria em campo, mas também, né, o grande pilar aí na construção desses novos quase 53 mil sócios que esse ano
o Grêmio adquiriu. Não precisa dar teor, presidente, mas certamente naqueles momentos o teu telefone não parou, mas não só de pessoas querendo saber o que estava acontecendo, mas imagino que pessoas próximas a ti, amigos, familiares, assim, vem cá, o que vai acontecer? Como é que foi administrar este momento, assim, do tipo, pessoalmente, saindo assim, pá, eu sou o presidente, eu que tenho que tomar essa decisão. Chega uma hora assim que, tá, tô cansando disso. Assim, não é tô cansando, né? Quando a gente assume um time do tamanho do Grêmio, a gente sabe que essas coisas vão acontecer. Não já aconteceram comigo no passado, talvez não nessa proporção, porque o Soares é alguém que né, possui essa mídia toda em volta dele, com razão, ele que construiu isso, a carreira dele, mas acho que a gente conseguiu administrar bem, né? Acho que a gente teve problema assim, de interlocução. Costumo escutar aí que o grande problema de todas as empresas é a comunicação, inclusive interna. Então, acho que houve sim alguns desalinhamentos, mas que foi, vamos dizer assim, no momento certo, a gente interveio e conseguiu, né, contornar essa situação, e hoje os problemas estão resolvidos. A grande frustração do ano, dá para dizer que foi não ter conseguido desempenhar o futebol contra o Flamengo, talvez na semifinal. Mas chegar na semifinal da Copa do Brasil, o que representou isso? Financeiramente, a gente sabe que o prêmio é maior para quem chega na semifinal, mas fica um sentimento assim de voltamos da Série B, chegamos na semifinal, poderíamos ter ido mais longe. Como é que esse misto de sentimentos aí nesse momento? Pfeiffer, é bem como tu colocaste, é um misto de sentimentos. Assim, com o chapéu da razão, a gente sabe que ficamos entre os 4, né, principais times da Copa do Brasil. Se pegassem 4 equipes gigantes, não é? Pelo investimento feito, a gente tem uma regra no futebol que nem todo mundo que investe ganha, mas quem ganha investiu. A gente tem mais de uma equipe que investe, mas só uma vai ganhar. Então, dentro do tamanho do investimento do Grêmio, com esse chapéu aí da razão, a gente entende que foi bem, né? Agora, obviamente, como torcedor, eu odeio perder, né? E fico mal e não durmo quando perco. E queria, né? Acho que a gente poderia, daqui a pouco, né, ter saído diferente, ter ganhado uma vez ali nessas semifinais. Acho que, especialmente no segundo jogo, bom, a gente acaba sendo ali prejudicado quando vinha bem, mas enfim, acho que dá para dizer que a gente foi bem, dá para dizer que a gente cumpriu o papel, muito embora o Grêmio tem que sempre pensar em títulos. Por falar nisso, presidente, faltam 17 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo abriu 12, é uma bela vantagem. E o Renato até falou na última coletiva. O campeonato normal é esse que Palmeiras, Flamengo, Grêmio, eu coloco Fluminense junto, esses 4 times estão disputando. Esse é um campeonato normal. O Botafogo está fazendo algo anormal. Dá para imaginar que a anormalidade do Botafogo tenha batido num teto e que esses 4 podem chegar sonhando com o título, e aí o Grêmio sonhar com o título também? Assim, é exatamente aquilo que a gente conversa internamente, né, entre o pessoal do futebol. Eu cito o Luiz Wagner, o Brum, comissão técnica, que presidência, de que tudo pode acontecer, não é? A gente já viu no futebol equipes fazerem uma sequência de vitórias grande, aí também não serve só para o Grêmio, sabe? Poderia servir para o Flamengo, Fluminense, né, Bragantino, Palmeiras, que estão aí junto com o Grêmio, assim como pode acontecer para o do Botafogo deixar de fazer essa média que ele vem fazendo, ou cair muito, não precisa fazer exatamente a mesma média. É difícil? Mas enquanto tiver chance matemática, a gente vai tentar. A gente costuma tratar jogo a jogo. Eu não vejo nenhum clube, mesmo o Grêmio jogando fora, que o Grêmio seja incapaz de vencer. Então, assim, a gente tem que primeiro pensar no Bragantino. Se vencer, nos coloca numa condição melhor de enfrentar o Corinthians. E aí, se vencer, e aí jogo a jogo a gente vai vendo como acontecem os resultados também paralelos. Então, a gente, de novo, pensa jogo a jogo, a gente sabe que está numa
boa campanha. Enquanto tiver chances matemáticas, a gente vai continuar brigando, mas sabendo que se a gente alcançar, né, olhando para trás, e vendo tudo o que a gente passou, se a gente alcançar no mínimo uma vaga na Libertadores direto, a gente pode dizer que foi um bom ano para o Grêmio. Bom, e a vaga direto na Libertadores, ela permite aquela situação de uma pré-temporada mais tranquila, não tem uma primeira competição um pouco mais forte. Dentro disso, o investimento também acaba sendo diferente, né? Tem que fazer um investimento diferente. Este ano teve Suárez. Chegando na Libertadores, vamos dizer, chegando numa fase de grupos direto, que vai ter uns 2, 3 meses iniciais para começar a montar. O torcedor pode sonhar, presidente, que esse tipo de investimento que foi feito com o Suárez, que vai embora, dá para ser feito para um ano de Libertadores? O torcedor só não pode como deve sonhar, né? Sim, a gente diz que a gente não vai ficar só no Suárez do ponto de vista do como a gente pensa o Grêmio, né? Acho que a gente deixou bem claro que a gente pensa grande. O Suárez também foi uma grande lição para nós, porque apesar do peitaço e a gente saber que poderia se pagar, né, economicamente com tudo isso que envolve, acho que foi ainda acima do esperado. O que a gente também tem dito é que foi uma oportunidade única, pelo fato de ele estar aqui do lado, não ter contrato, estar desempenhando bom futebol, vindo de uma Copa do Mundo, e a gente não sabe se vai ter um outro atleta no exato mesmo momento em que ele sair, que a gente possa substituir, né, naquele momento. Primeiro também que acho que um jogador desse tamanho ele é insubstituível, a gente vai ter que achar uma outra forma, um outro jogador e não pensar em substituição, e sim num outro jogador que tenha as suas qualidades. Então, assim, o importante é passar a mensagem ao nosso associado, ao nosso torcedor, que sonhar, obviamente, nós também sonhamos em trazer um jogador que nos traga um desempenho desportivo alto e que possa também agregar, né, do ponto de vista ser um ídolo nacional, mundial, enfim, que traga, né, essa repercussão, coloque o Grêmio numa condição como atualmente a gente tem vivido, né? Muito, muito bom receber o carinho de tantos torcedores, tantas crianças do mundo inteiro, tantas pessoas que nem gremistas são, que passam a ser simpatizantes, quando a gente tem um ídolo mundial, como foi aí no caso do Suárez, e esse pensamento a gente vai carregar e vai tentar fazer movimentos parecidos, se a oportunidade assim se tornar realidade para nós. Pois é, mas aí tem um detalhe importante, né, presidente? O Grêmio deu um recado também ao mercado. O Grêmio avisa o mercado, olha, nós temos condições de ter aqui em Porto Alegre, aqui no Grêmio, um jogador deste tamanho. O senhor acha que o mercado olha diferente para o Grêmio dessa maneira, como os empresários, daqui a pouco investidores, intermediários, que olham uma possibilidade de um jogador, eu não vou citar nomes, mas que olham um novo Luis Suárez lá fora e dizem assim, ó, tem um clube lá em Porto Alegre que já teve um Suárez e que deu certo. Esse recado está dado para o mercado? Eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente já teve experiência aqui no Brasil parecido, não só com o Grêmio, acho que teve o caso do Ronaldo no Corinthians, agora o São Paulo fez um movimento com o James Rodrigues, o Botafogo com o Sidorf. Eu acho que isso engrandece não só o futebol do Rio Grande do Sul, como o futebol do Brasil, né? Acho que como produto também a gente pensa muito nisso, porque quando a gente quer, na qualidade aqui de presidente, membro do Conselho de Administração, que a gente tem que comercializar esses direitos, né, que a gente tem que ir para a televisão, que a gente tem que atrair novos sócios, acho que isso engrandece não só o Grêmio, mas os seus adversários, como engrandece o futebol brasileiro. E acho que esse recado foi dado não só aqui para o Grêmio, mas para todos os clubes do Brasil, retomado, né, porque acho que teve um gap muito grande de um atleta desse tamanho. Quem sabe agora aí o mercado se reaqueça. O senhor me dá uma possibilidade de entrar num outro assunto. E eu vou confessar para o senhor, quando eu participo dos debates da Rádio Guaíba, eu digo, eu não acredito que o futebol brasileiro vai se organizar, vai criar uma liga e que vai ser todo mundo trabalhar junto, com forças, e deixar a CBF lá cuidando do que ela tem que cuidar, que é a seleção brasileira. Eu não acredito. Agora, o senhor é muito forte
atuando desde o início na questão da Libra. Não que o senhor tenha que me convencer, mas se o senhor pudesse dizer assim, vai dar certo, por que eu teria que acreditar que o futebol brasileiro vai conseguir se organizar a ponto de fazer uma liga de futebol que consiga elevar ainda mais o nível do nosso futebol? Bom, vamos lá, Pfeiffer. Eu acredito, tá? Como, sinceramente, senão não estaria nessa luta diária, né? Diário, porque a gente se reúne diariamente, conversa e negocia a respeito da possibilidade de criação de uma liga. Bom, a liga agora deu uma congelada, a formação. A liga, na verdade, vai formar os 40 clubes da série A e B, essa é a ideia. Mas essa discussão agora deu uma congelada, porque se tornou premente negociar os direitos de transmissão para o próximo período, de 25, 26, 27, onde quem compra, né, precisa negociar esses direitos e já estamos muito espremidos pelo tempo, porque um ano antes ainda já é pouco tempo para quem negocia isso. E a formação da liga, ela vai requerer, eu acho, algum bom tempo de negociação, porque não é só os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Que parece que a discussão se tornou só isso, né, presidente? Parece que é só isso, mas não é, né? Existe toda uma discussão de governança, toda uma discussão de fair play financeiro, da arbitragem, das punições, existe uma série de outras propriedades também que se pode vender quando a organização do campeonato ela é nossa. Por isso que eu acredito. Eu não posso acreditar que outros clubes não queiram a criação, né, da liga, na medida em que a gente está rasgando dinheiro com outras propriedades que agora a gente não pode comercializar. Então, qual é a situação que a gente está no momento? Tem 3 grupos formados, né? A Libra, o Forte e a União, e se está trabalhando, cada bloco negocia os seus direitos de televisão tão exclusivamente. Uhum. Porque a gente acredita, todos os clubes, ainda que nos seus blocos, que em grupo nós conseguiremos negociar melhor os nossos direitos do que isoladamente. Uhum. Então, assim, esse é um primeiro passo. E por isso que a gente está, ao menos dentro da Libra, querendo negociar por um período curto, de 3 anos, o último contrato foi maior, foi de 8 anos, para dentro desses 3 anos, aí sim, nós nos concentrarmos na Liga de novo e tentar abarcar os 40 clubes, e aí sim, já com a Liga, no final desses 3 anos, negociar novamente os direitos de televisão. Mas enquanto isso, né, enquanto a gente está negociando em blocos os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o assunto Liga está momentaneamente congelado. Então, deixa a gente aí caminhando reta final, presidente, perguntar sobre um assunto que ele é polêmico, mas já faz bastante tempo, que é a relação Grêmio e Arena. Eu tive a oportunidade de viver a experiência do lado do torcedor, estive no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, comprei meu ingresso, vim um dia antes fazer biometria, fui na geral. A diferença é que eu cheguei cedo, então eu não peguei nenhum problema. O problema é que o pessoal fala assim, na hora que vai chegar mais próximo, sempre dá algum tipo de problema, sempre dá alguma coisa. E o torcedor acaba indo no presidente do Grêmio. Quando é que o Grêmio vai resolver esse problema? Como é que anda a relação entre Grêmio e Arena, principalmente nesse sentido de organizar e tratar bem o torcedor, principalmente no dia do evento, que é o dia que o torcedor está aqui na Arena. Como é que está essa relação entre o Grêmio e a Arena? Olha, eu diria, que até na qualidade também de torcedor, que até o ano passado eu vinha como torcedor, e pelos relatos internos aqui do Grêmio, que essa relação melhorou nesse ano. Então, de novo, vamos fazer um retrospecto de que dia 31 de dezembro a gente anuncia a contratação do Soares, é um feriado mundial, dia 1º é feriado também. Obviamente a Arena, não sabendo dessa contratação, que a gente, né, não divide esse tipo de informação com ninguém, né, tinha dado férias a todos os seus colaboradores, e mesmo assim no dia 4 de janeiro botou de pé uma operação para 40 mil pessoas, onde não tivemos nenhuma reclamação. Tivemos o primeiro jogo contra o São Luís, estádio lotado, tudo funcionou perfeitamente, tivemos Grenal do Gauchão, tivemos a final do Gauchão.
E quando eu falo isso, né, apesar de elogiar, mas eu acho que isso é o mínimo, é o básico que a gente tem que oferecer ao nosso torcedor. Mas aconteceu sim de alguns jogos ainda esse ano a operação ter caído por alguma razão. Foi especialmente, que eu me lembro aqui, o jogo com o Flamengo e nesse último também com o Cuiabá, né? Fazendo aí uma ressalva de que aconteceram fatores externos ao estádio que não correspondem à arena e que culminaram aí com muita gente no mesmo momento, que foi o trânsito, o EPTC, né, modificou naquele dia, os alagamentos, chuva, mas de qualquer forma, eu diria assim, a grosso modo, a relação melhorou, nós temos uma boa relação com a Arena, nós temos reuniões semanais e falamos várias vezes durante o dia por telefone com a Arena. Isso também não quer dizer que tudo que a gente fale, né, seja, vamos dizer assim, obedecido, porque a gente tem um limite contratual. E o limite contratual é de que, no fim, ao cabo, no fim do dia, quem administra, quem tem a gestão é a Arena e não é o Grêmio. Nós simplesmente, né, damos voz àquelas também reclamações do nosso torcedor. E ainda assim, né, eu diria que mesmo nos melhores momentos, isso é o básico. A gente tem que sempre ter a gente tem aqui uma régua bastante alta, onde a gente gostaria que sempre o nosso torcedor fosse muito bem tratado e que tivesse melhores opções na entrada, mais acessos, brilhantes do estádio. Tudo isso a gente briga por eles, mas a gente esbarra, né, na nossa alimentação contratual. Mas, a grosso modo, eu diria que esse ano houve um acréscimo, apesar de alguns jogos, em algumas operações, a gente ter tido problemas graves até. Para a gente fechar, presidente, bem específico sobre futebol. Os árabes vão levar alguém até o final do mês? Olha, não chegou nada ainda. Espero que não, né? Nós estamos aí, de novo, apostando no futebol. A gente quer ir com esse grupo até o final da temporada para alcançar os objetivos e aí sim, no final do ano a gente vê se tem proposta. Não vou citar nomes, mas já existe alguma situação envolvendo pensamento para o ano que vem, do tipo, conversar com o Renato, o que tu acha desse, o que tu acha daquele, vamos tentar esse. Existe esse tipo de conversa já ou não? Não com o Renato, mas assim, internamente, especialmente com o nosso executivo de futebol, com o Brum, a gente começa a dizer, olha, precisamos pensar já para o ano que vem também. Então, dentro daquela régua, né, de 0 a 100, a gente está lá com 80 ainda pensando na atual temporada, mas tem ali 20 já querendo ensaiar. À medida que o tempo vai passando, essa régua vai modificando. Já pensando em algumas situações e nem tudo é reforços, né? Tem que ter um planejamento também, seja de pré-temporada, as competições, as possibilidades, se ficar numa pré-Libertadores, numa Libertadores, de ver datas. Existe uma série de outras organizações que não é tão somente a contratação de reforços. Conhecendo o presidente como eu conheço, imagino que o Grêmio do ano que vem terá Renato como um treinador. Não é algo que a gente ainda está pensando, né? Nem da nossa parte, nem do Renato. Eu não imagino, não estou pensando nem em fazer nem desfazer. A gente está, Renato e Grêmio, é uma relação, independente da minha estada aqui, é uma relação umbilical, né? Toda vez que o Renato esteve no Grêmio, ele entregou mais do que se esperava dele. Então, e mais uma vez esse ano, quando se esperava ali que a gente ficasse no meio de tabela, quem sabe, né, até pelos, como a gente falou antes, né, pelos investimentos comparados com outros clubes, o Renato entrega muito mais do que se espera e estamos disputando aí uma ponta de cima da tabela. Presidente, quero agradecer a disponibilidade de nos atender aqui e dizer, vou repetir algo que eu disse lá atrás, no início da campanha ainda, que pela relação de amizade, a minha grande dificuldade é chamar de senhor. Tentei o máximo que eu pude aqui, o presidente Alberto Guerra e o presidente Luciano Oxman. Eu disse, olha, vai ser difícil chamar vocês de senhor, mas enfim, acho que eu consegui. Presidente, muito obrigado por nos receber. E acho que foram bons esclarecimentos para abrir esse último trimestre e que a gente consiga conversar no final do ano, podendo até de certa forma celebrar coisas melhores do que estamos conversando ainda hoje. Eu que agradeço a oportunidade de colocar, né, em contato com a nossa imensa nação tricolor via
Rádio Guaíba. A casa está sempre aberta para vocês. Agradeço aqui a presença de toda a equipe. São sempre muito bem-vindos aqui. Deixar uma mensagem final, né, para o nosso torcedor. Continue apoiando, continue vindo ao estádio, se associando, independente de quem seja o jogador, porque um clube é formado pela força de todos os seus sócios e sempre que chamado, o torcedor compareceu e só assim a gente vai conseguir construir grandes equipes. O senhor segue se emocionando quando vem à arena? Todos os dias.